Olá, muito boa tarde ou já boa noite, porque são 6h02 pelo horário de Brasília. Eu sou Leila Sterenberg e nós estamos juntos ao longo desse sábado aqui na Globo News com a cobertura do que é notícia no Brasil e no mundo. Faltam poucos dias para a data anunciada pelo ministro Eduardo Pazuello para o início da vacinação contra a Covid-19. Seria o dia 20 de janeiro. Mas o governo ainda não tem certeza se vai ter as doses necessárias de vacina para começar a campanha. Vamos abrir essa edição, então, falando sobre esse assunto com a repórter Natália Toledo. Conversa conosco direto de Brasília. Natália, boa tarde ou boa noite para você. O Ministério da Saúde enviou aquele ofício para que o Instituto Butantan entregue 6 milhões de doses da Coronavac para o governo federal. Aí o Butantan diz que isso depende de um aval da Anvisa. Explica para nós. Leila, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O Instituto Butantan disse que esse transporte de doses de vacina, ainda que seja entre galpões que ficam na mesma cidade ou no mesmo estado, no caso São Paulo, depende de uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, que o Instituto estaria esperando de qualquer maneira essa autorização por se tratar de um material bem delicado e por questões sanitárias mesmo, né, para proteger essas doses da vacina. A gente está falando da vacina do Coronavac. E esse posicionamento veio, vamos só explicar. Ontem, o Ministério da Saúde enviou um ofício, né, lá do Departamento de Logística dentro do Ministério, endereçado ao diretor do Instituto Butantan e pedindo a entrega de todas as doses compradas já pelo Instituto da China, que estão prontas e armazenadas em São Paulo, as 6 milhões de doses. O Instituto Butantan, ao responder esse ofício do Ministério da Saúde, questionou o governo sobre qual é a parte, qual é a fatia do bolo que ficaria com São Paulo. Afinal, são as doses que vão ser distribuídas por todos os estados. E até falou que, como é de praxe com outro tipo de vacina, como vacina da gripe, eles já ficam ali, separam o que ficaria com São Paulo e entrega para o Ministério o que seria distribuído entre os demais estados. Diante dessa resposta do Instituto Butantan, à noite dessa sexta-feira, no final do dia, o Ministério enviou um segundo ofício e colocando assim a responsabilidade pela distribuição é do Ministério da Saúde, que essa responsabilidade não pode ser delegada. E aí reafirma o pedido, reforça o pedido em caráter urgente e em caráter imediato da entrega de todas as 6 milhões de doses que foram compradas pelo Instituto Butantan e que são o alvo do pedido de autorização para uso emergencial que vai ser analisado amanhã pela Anvisa. Hoje, o Butantan disse que estava analisando esse último ofício do Ministério da Saúde, colocou essa observação sobre a necessidade de uma autorização da Anvisa para o transporte e manteve o questionamento, continua querendo saber qual é a parte desses 6 milhões de doses que vai ficar com São Paulo e vai ser distribuída entre a população do estado. Leila. Pois é, Natália, cercada de muita expectativa, né? Essa reunião da Anvisa amanhã, os 5 diretores da Anvisa vão decidir a respeito desse uso emergencial, tanto da Coronavac quanto da vacina de Oxford com a AstraZeneca. Uma reunião marcada para começar às 10 da manhã desse domingo, algo que é raro, né? O colegiado da Anvisa se reunir num domingo para tomar uma decisão tão importante. É uma situação totalmente atípica, emergencial, por causa da pandemia e por causa de uma autorização mesmo que foi criada para esse momento de combate à Covid-19. Esse uso emergencial está sendo tudo novo. A reunião está confirmada para amanhã às 10 horas da manhã, mas os técnicos da Anvisa continuam trabalhando aí. O trabalho não está terminado. A análise dos dados que foram entregues na última semana pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan tem uma parte ainda para terminar de ser concluída, mas ontem os 2 institutos terminaram de entregar as pendências, pelo menos. Todos os documentos estão com a Anvisa. A gente tem aí para mostrar primeiro a atualização de como é que anda essa análise de informações da Fiocruz, da vacina de AstraZeneca com Oxford. Até a última atualização da Anvisa, grande parte já tinha sido concluída, né? Mais de 85% dos dados analisados e outros quase 15% ainda sob esse trabalho dos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em relação à vacina
pedida pelo Instituto Butantan, Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, tem 62% dos dados da análise concluídos e outros quase 38% ainda nesse trabalho de análise dos técnicos. Decisão que sai amanhã numa reunião que está estimada para durar até 5 horas. Por quê? Como que vai ser o rito dessa reunião da Anvisa? Primeiro, os técnicos apresentam os relatórios com as análises que estão sendo feitas e terminadas nesse sábado. Um relatório para cada pedido, né? Um para Fiocruz, outro para Butantan. E depois dessa apresentação é que a diretoria colegiada da Anvisa